Olá, meu povo da EJA, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí, o módulo 5, né? Sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou a professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, vocês já me conhecem, e sempre gosto de dizer que estou muito bem acompanhada. Contamos hoje aqui com a participação de Clisvan. Acertei? É, por aí. Vai aparecer daqui a pouco a Taja ali. Fazendo a nossa interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível, né? Importante a gente... Olha aí o nome dele na tela para vocês. Acessibilidade, né? Inclusão é super importante. Então, deixando essa aula aqui nossa mais acessível, tá bom? E junto aqui, uma galera massa por trás das câmeras, dando apoio. Denis, Deivinho, um beijo para vocês. E, coraçãozinho. E junto comigo, para a gente conversar um pouquinho, para a gente dialogar nessa noite aqui, né? Para falar um pouquinho de história, falar um pouquinho dos direitos trabalhistas também. Olha só. Olha aí, quem chega na sua tela. Alô, professora Thaís do Inclusivo. Ai, minha paixão, quanta falta você me faz. Eita, professora, é apaixonante, viu? Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Voltava assim, por quê, ó? Amo, 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 como eu te amo. Eu sou louco por estar aqui na sua tela, dialogando hoje, né, sobre a nossa queridíssima disciplina fantástica de História e também Introdução às Leis Trabalhistas. Está aqui o rapaz do rostinho lindo, maravilhoso, para mais uma quinta-feira à noite, estar aqui abrilhantando a sua tela. Vamos embora, professora. Vamos embora, né, professor? E olha, um close. É sempre bom, né, ter ele como convidado aqui com a gente, porque deixa a nossa aula mais animada, mais divertida, ainda traz um tom musical. Exato, veja só, né? É só beleza. Então, vamos embora para o tema da aula de hoje, né, que é um tema bem importante, que são os movimentos sociais. Muito se fala sobre movimentos sociais, né, sobre mobilizações. Mas será mesmo que a gente sabe o que são esses movimentos sociais? Será que qualquer mobilização, paralisação que ocorre são considerados movimentos sociais? E aí, professor Gilson, será? Será, minha gente? Porque é bem comum, né, no nosso Recife, vez ou outra, até passei por uma situação parecida, professora. Recentemente aí teve um caos gerado, um problema no metrô, né? Aí tem a dinâmica do deslocamento urbano. Aí parou o metrô, aí consecutivamente parou também o transporte público do ônibus. O ônibus. Lá na estação de Camaragibe, aí ficou sem ônibus, sem metrô. Aí o pessoal foi lá e fechou a avenida fazendo um protestozinho. Será que se enquadra aí como movimento social, minha gente? De antemão, ó, Devinho, o pessoal aqui, ó, tem esquecido de falar. Os QR Codes. Ó, ai, vai aparecer. Ui, agora. Pessoal, interagir com o nosso conteúdo, com o nosso material, o Educa Recife, e também tem um canal no YouTube e assiste a gente. Olha, quase que não sai, professora. Na tela da TV Nova, viu? E aí, será que se enquadra como movimento social, minha gente? E aí, vamos refletir, Vamos refletir, né? sobre isso. Hoje a gente tá com a aula super recheada. Eu tô aqui num cenário, né? Sentadinha, né? Pra gente mudar um pouquinho, circular outros cenários por aqui, né? A gente conta com a presença do professor Gilson, então vamos embora aqui. E esse tema, que é muito legal a gente trabalhar, a gente discutir ele, certo? Então vamos entender, né? E o que são esses movimentos sociais? Vamos conceituar, né? Aqui entender como o que significa, né? Se movimentar dentro de uma sociedade, né? Porque o professor Gilson colocou aí uma situação, né, que recentemente ocorreu aqui na nossa cidade. Mas será que isso se enquadra como um movimento social? Ou será que o movimento social precisa de uma pauta, né? De algo ali que seja o eixo norteador, né? De um movimento organizado, articulado? Vamos entender aqui. Olha, primeiramente a gente precisa entender que
se mobilizar, se manifestar, né? Olha aí em tela cheia, é um direito. O direito de manifestação é assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que a gente já abordou isso aqui em aula, né, sobre a importância dessa Constituição, a importância da cidadania e dos direitos também, né? A gente viu que esse processo da cidadania está todo relacionado também com a questão dos direitos sociais, direitos políticos, civis, né? Que são direitos que foram garantidos. Não são aqueles direitos naturais, né? Mas foram direitos garantidos através dessas manifestações, dessas mobilizações. Então, olha aí, os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que lutam por uma causa social e política. Olha que interessante. Então, mas como isso é feito, né? Pergunta aí a garota nesse diálogo. Aí a outra fala assim, é através de passeatas, através de greves, de marchas, entre outros. É assim que é a forma que as pessoas se manifestam, se mobilizam para ocorrer essa movimentação e, principalmente, né, lutar por um direito. E a gente vai entender na aula de hoje que existem várias causas, vários movimentos que lutam e têm pautas específicas, certo? Mas vamos ver aí. Então, esses movimentos sociais, eles podem ser divididos, classificados em duas situações. A primeira é o conjuntural, que é um movimento que surge devido a uma demanda específica e tem prazo curto, que é o caso, não sei se vocês recordam, mas em 2013, né, a gente teve uma mobilização a partir da passagem, não foi? Que chegou a nível nacional. A gente sabe que não era apenas passagem, foi uma grande mobilização que reuniu, né, também pautas de outras questões que precisavam ser repensadas, vamos dizer assim, dentro da perspectiva da nossa sociedade. Então, aquele movimento ali de 2013 foi um movimento conjuntural, porque tinha uma pauta específica, né, e teve um curto prazo. Já o movimento, vejam aí em tela cheia, social, que ele é estrutural, vejam só no slide. Ele é um movimento que quer conquistar coisa ao longo prazo. E aqui eu posso citar um desses movimentos que tem essa perspectiva estrutural, né? É o movimento, por exemplo, negro, né? A pauta ali, né, contra o racismo, ou então o movimento feminista, é um movimento social que tem essa cara, né? Essa característica estrutural, ok? Então aí está a divisão desses movimentos. Mas e aí, professor Gilson, como é que surgiram os movimentos sociais aqui no Brasil, né? Vamos entender, os movimentos sociais ganharam força na década de 70, foi aí que foi se incorporando, ganhando força, ganhando cada vez mais as ruas, né? Por quê? Porque houve muito, como é que podemos dizer, muita resistência em relação ao regime militar, né? Que a gente vivenciou aí entre a década de 60, 70, o comecinho ali de 80, então a gente presenciou, né, um regime, a história aí do Brasil, um regime militar, onde existiram muitas opressões, né? E a população insatisfeita com essas situações começaram a ir para as ruas e aí foi tomando corpo esses movimentos sociais, ok? E aí, olha aí, os movimentos sociais agora, nesse momento contemporâneo, na atualidade, né? O que é que a gente pode citar como movimentos que existem aí, com pautas bem específicas? O movimento ecológico, o movimento ambientalista, olha aí, ganhando força cada vez mais diante dessa crise ambiental que a gente vive. O movimento LGBTQIA+, também aí, né, com as questões de gêneros, sexualidade. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o famoso MST, né, com as pautas aí de redistribuição de terras, da reforma agrária. O movimento negro, que eu já havia citado antes aqui na aula, certo? Com a pauta aí, né,
da questão do racismo, né, para se repensar toda essa estrutura que a gente sabe da nossa história, né, que foi muito pautada aí por a questão do preconceito, da discriminação, a estrutura ali daquela sociedade escravista, né, colonial, enfim, que a gente viveu aqui no nosso território, né? Então esse grupo específico, né, a população negra sofreu e ainda sofre, né? Mas graças aos movimentos sociais, às lutas dos negros, que a gente vem conquistando, né? Direitos aí para essas pessoas, ok? O movimento estudantil também com as pautas aí estudantis e o movimento feminista com as pautas aí da mulher, né, tendo mais participação dentro da sociedade, o direito ao voto, né? Hoje a gente se perguntar assim, mas em outras décadas, em outros tempos, a mulher não podia ter direito ao voto. Veja, hoje a gente acha impressionante, né, isso, se você pensar, mas em algum momento já houve essa situação, a mulher não podia ter esse direito de participar, né, da vida política e nada. E graças também aos movimentos sociais aí com as pautas, né, das mulheres feministas, é que a mulher conseguiu atingir isso. Outra questão desse movimento, só por uma curiosidade, sim, as mulheres não podiam usar nem calça jeans. Olha aí. Olha aí, tá vendo, professor? Justamente. E isso também foi um direito, né, adquirido aí diante dessas mobilizações, dessas manifestações. Mas vamos embora. A gente fala tanto, né, das questões dos direitos e deveres, né, que o cidadão tem na sociedade, né? E aí quando a gente está trabalhando essa questão dos direitos, aí sempre tem aquela questão de ter uma sociedade mais democrática, né? A busca pela essa questão aí, né? Isso, a gente vai chegar lá, vai chegar. Vamos embora aqui. Mas aí a gente estava falando desses movimentos dentro dessa perspectiva agora atual, né? E essa perspectiva agora atual, a gente pode citar esse mundo globalizado, esse mundo conectado, né? Que é o mundo aí da era digital que a gente vive. Então a internet surgiu como uma construção de um novo espaço de debate, né? Tem as ruas, é importante ir às ruas, mas também a gente tem outra ferramenta, né? E eu acho que elas duas podem dialogar, né? Agir juntas, né? Simultaneamente. Onde a gente pode ir para as ruas, mas também a gente pode se mobilizar ali no espaço da internet. Então, é um terreno fértil para os movimentos sociais se organizarem e atingirem os mais militantes, né? Também conseguem, né, articular com mais pessoas ali nesse terreno da internet. Então, é mais uma ferramenta aí que a gente pode se articular, se mobilizar e ir para as ruas também, que é importante, né, para a questão dos movimentos sociais, certo? Mas vejam só aí, olhem em tela cheia. Normalmente, os movimentos sociais são formados por camadas de pessoas excluídas. Aí a garota pergunta, né, e que tipo de exclusão? Vamos entender aqui quais são essas exclusões, né? Exclusão aí no sentido de direitos, né? Pessoas que ainda não foram incluídas em direitos. Então, exclusão de movimentos sociais, exclusão de preconceito racial, exclusão e preconceito racial, que a gente estava falando, né? A questão aí do movimento negro que vem com essa pauta, né, de tentar igualdade racial. Exclusão econômica, também aí da parte mais pobre da nossa sociedade. Exclusão e preconceito de gênero ou sexual. Exclusão ao acesso à terra ou à moradia. Então, isso são todos os tipos de exclusão que a gente vive na nossa sociedade e que os movimentos sociais chegam para trabalhar em cima desse contexto aí de exclusão e tentar garantir direitos, inclusão, né, dentro dessa perspectiva de direito da sociedade, de acesso, ok? Então veja aí, olha aí, o Estado e os movimentos sociais. A gente fala tanto, aborda tanto a questão de cidadania, democracia. Então as relações sociais no Estado democrático de direito são marcadas pelos processos de lutas e conquistas sociais, certo? E nesse processo os movimentos sociais são fundamentais.
A gente sabe, a gente já trabalhou isso em aula, né, que na democracia a gente pode ter voz, pode ter participação política. Então, os movimentos sociais dentro de um processo democrático é fundamental, importantíssimo. Porque a gente sabe que em regimes, né, que tem um viés autoritário, não existe oposição, não existe outro, né? Você tem que seguir ali o que aquela autoridade máxima ali está comandando, dizendo. Então, por isso que no Estado democrático de direito é importantíssimo os movimentos sociais, ok? E a gente já está chegando no fim da nossa aula. Passa rápido, né, professora? Passa muito rápido. Pois é, e aí eu vou deixar uma reflexão para vocês, gente. Veja aí, qual é o papel dos movimentos sociais numa democracia? E aí, né, qual é o papel, qual é a importância, a relevância dos movimentos sociais numa democracia? E outra questão aí para reflexão. Há algum movimento social atuante em seu bairro? Então, se você faz parte de algum, conta lá pra gente nos comentários no YouTube, que a gente vai ficar bem ligados, certo? Aos comentários de vocês. Discutam, dialoguem com seus amigos, professores, colegas, certo? E se despeça do meu povo da EJA. Tchau, minha gente. Até a próxima. Beijo do Oxinho Lindo. Desse povo bonito do módulo 5, um beijo bem grande, gente. E até a próxima aula. Tchau, tchau.